Enquanto você estava distraído, não foi uma operação militar que começou. Foi uma execução histórica. O mundo está olhando para mísseis, navios e movimentações no Golfo. Mas isso é só o barulho. A verdadeira explosão aconteceu nos bastidores do poder. Não é guerra, é troca de trono. Jeremias 49 não fala apenas de destruição, fala de substituição. E isso acabou de começar. Nas últimas horas, algo que parecia impossível foi jogado na mesa. O herdeiro da antiga Pérsia declarou o fim da hostilidade contra Israel e uma aliança imediata com os Estados Unidos. Isso não é diplomacia, isso é sentença profética sendo lida em voz alta. Destruirei dali o rei e os príncipes. Tradução direta. O regime recebeu ordem de despejo. A frota americana é só o martelo. A mão que segura é divina. O que você vai ouvir agora não é análise política. É a autópsia de um império ainda respirando. Inscreva-se agora e fique de pé como vigia, porque isso não é sobre bombas, é sobre coroas. Não estamos vendo apenas navios avançarem. Estamos vendo tronos ruírem. Donald Trump posicionou a maior força naval da região em décadas. Mas o gatilho real não está no convés de um porta-aviões. Está na boca de um homem que carrega o sangue dos antigos reis persas. Ele declarou ao mundo que um Irã livre reconhecerá Israel imediatamente, que a hostilidade acabará, que a Pérsia voltará a ser Pérsia. Para a mídia, é discurso. Para quem lê a história com olhos espirituais, é a chave girando na fechadura de Jeremias 49, versículo 38. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes. Vamos desmontar isso sem emoção, só com precisão. O Irã moderno é uma teocracia. O líder supremo governa como rei absoluto. A guarda revolucionária e o clero funcionam como príncipes. Eles sequestraram uma civilização milenar e a transformaram em um bunker ideológico do terror. A profecia não diz que esse sistema será reformado. Não diz que será negociado, diz destruído sem negociação, sem acordo, sem segunda chance. É queda total, colapso absoluto, fim definitivo, ponto final, sem retorno, sem reversão, sem apelação. É sentença selada. E o que vemos agora são diplomacia morta, ultimatos ignorados, conversas encerradas. Assim como no Egito de Faraó, o endurecimento do coração é o anúncio da queda, mas o verso não termina aí. Deus diz: porei o meu trono em Elão. Isso não é mudança de presidente. Isso é mudança de essência. É substituição espiritual. É um regime sendo arrancado pela raiz e outro sendo plantado no lugar. A declaração do príncipe é o reflexo visível de uma movimentação invisível. O regime oferece guerra. Ele oferece paz. O regime oferece ódio a Israel. Ele oferece reconhecimento. Isso não é política moderna. Isso é o espírito de Ciro retornando ao tabuleiro da história. Foi um rei persa ungido por Deus que libertou Israel do cativeiro babilônico. Agora outro persa surge oferecendo reconciliação. Coincidência? Só para quem não lê escritura. A presença militar dos Estados Unidos da América é um instrumento coercitivo dessa transição. Trump deixou claro: se for necessário, haverá violência. Em guerras modernas de mudança de regime, o alvo não é a população, é a cabeça. Bunkers, centros de comando, redes de comunicação. Quando a Bíblia diz destruirei o rei, isso pode ser literal. Hoje, mísseis atravessam concreto reforçado e encontram líderes em salas subterrâneas. Tecnologia não é obstáculo para a profecia, é ferramenta. A força acumulada no Golfo pode cegar, ensurdecer e paralisar um regime inteiro, em minutos, sem comando, sem comunicação, sem liderança. O castelo desmorona, e o povo iraniano, massacrado por décadas, está esperando exatamente por isso. Jeremias não fala apenas da queda dos governantes, fala da libertação de uma nação. O tabuleiro geopolítico já treme. Países fecham espaços aéreos. Potências alertam para caos. Mas ninguém pode salvar Teherã de uma ofensiva total se ela vier. As peças estão no chão. O isolamento é completo. Os navios estão posicionados. Os satélites travados nos alvos. A diplomacia acabou.
E agora surge algo que muda tudo. Uma alternativa política legítima, dizendo ao mundo que a Pérsia está pronta para renascer. Isso transforma qualquer ataque em libertação, não em invasão. Jeremias 49 fala de duas coisas acontecendo juntas: quebrar o arco, o poder militar, e destruir o rei ou poder político. É exatamente o que estamos vendo. A frota quebra o arco, a articulação interna derruba o trono. Simultâneo, cirúrgico, profético. Entenda o impacto disso. A queda do regime iraniano desmonta toda a estrutura do terror regional. Grupos armados ficam órfãos. Milícias perdem financiamento. A cabeça da serpente é cortada. O corpo entra em colapso. Israel ganha fôlego. O cerco começa a ruir. O Oriente Médio entra em uma janela rara de estabilidade. Não definitiva, mas real. Antes da guerra final, pode haver silêncio, mas não se engane. Uma besta ferida ataca antes de cair. As ameaças de retaliação são o último grito de um sistema que sabe que seu tempo acabou. Tirania só entende uma linguagem: força esmagadora. É por isso que o aviso foi tão brutal. É dissuasão total ou colapso absoluto. Como vigias espirituais, nós não observamos apenas navios, observamos tronos. A Bíblia diz que Deus remove reis e estabelece reis. Estamos prestes a assistir uma das maiores remoções de poder da história moderna. O trono da iniquidade, instalado em 1979, está com os dias contados. O sangue dos mártires clama da terra, e o Deus dos exércitos responde: quando o rei de Elão cair, o mundo vai sentir. Petróleo, mercados, alianças, tudo vai tremer. Mas para quem crê, isso não é caos, é confirmação. A Escritura não falha, nunca falhou e não começará agora. Israel e a Pérsia têm destinos entrelaçados desde os tempos antigos. Para que esse roteiro avance, o obstáculo atual precisa ser removido, e será pelo fogo, pela força e pela vontade soberana daquele que governa acima de todos os tronos humanos. O mundo vê navios de guerra. Nós vemos Deus reescrevendo a história. O trono em Elão será estabelecido. O rei e os príncipes serão derrubados. E a palavra permanecerá intacta enquanto impérios viram pó. Não desgrude os olhos das notícias, mas mantenha o coração nas Escrituras. O que acontecer nos próximos dias será estudado por gerações. O fim de uma era de terror não está chegando, já começou. A violência anunciada não é caos, é bisturi, é remoção de um câncer geopolítico. Prepare-se. O tempo da diplomacia acabou. O tempo do cumprimento chegou. Eu sou Raízes da Bíblia, a verdade por trás da palavra. Inscreva-se. Ative o sino. A história está sendo escrita agora, e você precisa estar do lado certo dela.